sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para dar continuidade. Nós estamos falando nesse momento sobre a igreja de Pérgamo. E uma característica da igreja de Pérgamo é que acabou o vinho. Se a gente levar como base as bodas de Caná da Galileia, chegou um momento da festa em que acabou o vinho. Nós falamos um pouquinho no vídeo passado sobre a doutrina de Balaão. Mas lá na carta de Pérgamo fala que eles aceitam também a doutrina dos nicolaítas. Se você ler o texto do Apocalipse com bastante atenção, você vai ver que Deus vai falar alguma coisa a respeito da igreja de Éfeso referente aos nicolaítas. Deus vai dizer para a igreja de Éfeso: eu sei que você odeia, que você resiste aos nicolaítas, a quem eu também odeio. Lá na igreja de Éfeso é a obra dos nicolaítas. Quando você chega em Pérgamo, é doutrina, é ensino. Então a coisa mudou totalmente. Aquilo que lá em Éfeso eram sinais, obras, agora não, agora é doutrina, é ensino dentro da igreja. O que significa isso? Para a gente compreender isso, queridos, nós teremos que voltar no tempo e nós compreendemos que a história da humanidade, ela tem uma sequência inteira com intervenções de Deus, onde Deus vai buscar para si verdadeiros adoradores. Lá no Egito Antigo, vai se manifestar todo tipo de culto, todo tipo de simbologia, todo tipo de Deus vai ter lá no Egito. Mas isso começa no Egito? Não, começa antes. Você vai ler lá no livro do Gênesis, Deus dizendo assim para a mulher: eu colocarei inimizade entre ti e a serpente, entre a sua descendência e a sua descendência, entre a tua semente e a tua semente. É uma profecia maravilhosa. Por quê? Porque Deus já está providenciando na queda do homem a solução. Da semente da mulher, filho da mulher, vai nascer alguém que vai tirar o trono da serpente. Vai tirar dela todo o poder e toda a autoridade. Está profetizado lá no Gênesis. Mas também a profecia diz que haveriam sementes. Sementes. Descendência. E aí a gente vem para o Novo Testamento. Você vai ver João Batista, segundo Jesus, nascido de mulher, não tem ninguém maior do que ele. Por que não tem? Porque o João, ao mesmo tempo que ele aponta o filho da mulher, ele olha para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Certo dia, João está lá nas margens do Rio Jordão, batizando, como ele fazia sempre. E a Bíblia diz que vem muitos saduceus e muitos fariseus ao encontro de João, para serem batizados. E João vai olhar para eles e vai dizer assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João vai fazer um discurso, vai chegar a um ponto, ele vai dizer assim: não presumais de vós mesmos que vocês são filhos do Abraão. Vocês precisam se arrepender e produzir frutos dignos de arrependimento. Irmãos, João, ele é aquele que vai identificar, no mesmo tempo, no mesmo espaço da humanidade, a semente da mulher e as sementes da serpente. Quando ele chama eles de raça de víboras, não é um João mal educado que está se manifestando ali. Não é um João desbocado que está se manifestando ali. É um profeta. Ele está identificando na história, na decorrência da humanidade, alguém que Deus já havia falado que existiria. Sementes da serpente.
são presunçosos. O João vai adverti-los: não presumais de vós mesmos que vocês são filhos de Abraão, porque até de pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Vocês precisam se arrepender e vocês precisam produzir frutos de arrependimento. Por que é importante a gente observar isso? Porque vai acontecer a mesma coisa agora com Jesus. E nós vamos ler a passagem. A passagem se encontra no Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 32. A palavra do Senhor nos diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aí, a gente vai, para ganharmos tempo, nós vamos lá para o versículo 44. Lá no 44 está escrito assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Que associação estranha que Jesus está fazendo. Jesus está dizendo a algumas pessoas, e você lendo o Evangelho de João, no capítulo 8, um pouquinho antes do 32, você vai ler assim: e disse Jesus àqueles que creram nele. Jesus está tratando o pessoal que creu nele com muita falta de respeito, chamando eles de filhos do diabo. Mas que expressão dura, que coisa dura. E aí então, irmãos, é que entra a profundidade do texto bíblico. Porque quando nós falamos em verdade, os filósofos da humanidade, eles vão dizer que toda verdade é relativa. Tem uma verdade que é a verdade dos fatos. E tem uma verdade que eu conto como eu vi, e tem uma verdade que o outro conta como ele viu. Todo mundo está dizendo a verdade, porque depende do olhar. Então a verdade, ela é relativa. Ela é relativa. Se você for conversar com um crente que tem uma religião, crente em Jesus Cristo, ele vai bater o pé com você que Jesus Cristo é a verdade. E a verdade de Jesus é absoluta. Mas para você crer nisso, você teria também que crer em Jesus e que teria que crer na Bíblia. Então a verdade, ela continua sendo relativa. E Jesus está dizendo então para aqueles homens que podem relativizar a verdade, que eles deveriam conhecer a verdade. Que no momento que eles conhecessem a verdade, eles seriam libertos. Libertos de quê? Ele fala lá na frente: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, é prisioneiro do pecado. É disso que Jesus está tratando com eles. Então, esse conhecimento aqui é um conhecimento que vai me libertar do pecado. A palavra usada para a verdade, aqui nesse texto, a palavra grega usada para a verdade aqui nesse texto, é aletheia. A tradução literal é não oculto. A de negação, letheia, oculto. Não oculto. Essa é a tradução. O nosso tradutor colocou aqui: conhecereis a verdade. A verdade é não oculto. Queridos, ocultismo. Ocultismo. É isso que Jesus está condenando aqui na vida daqueles homens. Jesus está falando para eles que a forma de culto deles não é um culto que Deus requereu. No culto que eles levam a Deus, tem coisas ali que Deus não pediu a eles que fizessem. Não é a vontade de Deus. Na adoração que eles levam a Deus, tem coisas ali que não pertencem a Deus. É disso que Jesus está falando com eles. E por que eles ficam tão bravos? E eles dizem que Jesus tem demônio e que Jesus tem que ser apedrejado. Porque Jesus está falando de uma coisa que para ele estava escondido. Para ele estava escondido.
Lembra que eu disse para você, logo no comecinho da mensagem, quando a gente falava de Esmirna, que o Estevão vai acusar isso? Que o Estevão vai lembrar eles dos sacrifícios feitos a Moloque? Essa realidade é uma realidade oculta. Quando o sacerdote leva o cordeiro e imola o cordeiro lá no altar de sacrifício, no templo, para todo mundo, o sacerdote está sacrificando a Deus. Mas o Ezequiel vai condenar isso, o Amós vai condenar isso, e o Estevão vai jogar na cara deles isso. Porque vocês levam as coisas diante de Deus, mas o coração de vocês é de Moloque. A alegria de vocês é o Moloque. Vocês acham que todo o sustento de vocês vem de Moloque. Isso é muito sério. É muito sério por quê? Porque Deus, quando tira aquele povo do Egito, Deus tira com sinais poderosos. Sinais poderosos. Sinais poderosos, até a sétima praga, Deus não está tentando tirar o povo do Egito. Até a sétima praga, Deus está dizendo ao povo que não existe outro Deus além dele. O primeiro Deus que é julgado nas mãos do Senhor é o Nilo. Todos os deuses do Egito, os principais, serão humilhados diante da potente mão do Senhor, na presença dos hebreus, para que ao sair do Egito, eles não tenham nenhuma memória daquilo, nenhuma memória de idolatria, nenhuma reverência a um Deus que se autodeclara Deus, mas ele não tem poder nenhum. Deus está fazendo isso, mas é insuficiente. Deus vai lamentar depois dos profetas, que eles mal saíram do Egito e eles foram fazer um bezerro de ouro para adoração e dizia: esse é o Deus que nos tirou da escravidão. Não tirou da escravidão. Toda obra de idolatria coloca na escravidão. Toda obra feita por mão de homens coloca na escravidão. Toda e qualquer obra. Quando você vai ler os profetas, você vai ver um Deus de um amor infinito, de um amor que não tem medida. Deus vai lamentar, por exemplo, no livro de Oséias: vocês se apresentam diante do Baal, vocês levam diante do Baal as suas ofertas, e vocês chamam Baal de meu Baal, meu Senhor. Vocês levam diante dele o trigo, vocês levam diante dele a lã, vocês levam diante dele o vinho, dizendo que foi ele que abençoou vocês. Portanto, eu vou deixar que vocês passem necessidades, porque no momento que vocês estiverem passando necessidade, vocês vão se lembrar de mim. Você consegue imaginar um Deus dizendo isso? Que alguém que está virando as costas para ele, e ele vai chamar essa esposa de prostituta, mas ele vai dizer: eu te quero assim mesmo. Eu vou deixar você passar falta das coisas que você se alegra com elas, e quando você estiver passando falta das coisas, você vai se lembrar de mim, e você vai se voltar para mim. Você consegue imaginar um Deus assim? Jesus é a personificação do amor de Deus. Jesus, ele vem para andar no meio daquelas pessoas, aquelas pessoas que estão achando que tudo que eles estão fazendo está escondido. O João Batista vai dizer: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? A palavra fugir ali, ela cai muito bem, porque desde o Adão que o homem vive fugindo, sem necessidade. Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso. A palavra verdade, ela vai aparecer de novo num texto muito conhecido na Bíblia. Jesus está conversando com uma mulher na beira de um poço em Samaria, e ela vai perguntar a Jesus: Senhor, eu estou vendo que o Senhor é profeta, me responde uma coisa, qual é o lugar correto aonde nós devemos adorar? Porque vocês, judeus, adoram lá em Jerusalém, e os meus pais falam que não tem problema nenhum adorar aqui em Samaria. Aonde é o lugar da adoração? E Jesus vai dizer para ela assim: mulher, chegou o tempo em que o Pai procura por verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, sem nada oculto, sem nada oculto.
em espírito e em verdade. Querido, não é o lugar, é você. É a maneira como você leva você diante de Deus. A igreja de Pérgamo não vigiou. Ela não vigiou e ela achou dentro dela uma doutrina que não era uma doutrina que vinha do Senhor, vinha do ocultismo, vinha das religiões pagãs, vinha do Egito, vinha da Babilônia, vinha de Roma, por causa do paganismo. Todo tipo de adoração, não importa a sua religião, o importante é que todas as religiões levam a Deus. Mentira! Ocultismo. Ocultismo. É preciso se definir. Isso aqui pode ser o que você quiser, mas tem que se definir. Eu posso contar uma história aqui, porque aqui no Brasil não acontece isso. Lá fora, aparecem alguns pregadores e eles se apresentam como profetas. E o que ele faz? Ele vai no Facebook e ele pinça ali no Facebook perfis de algumas pessoas que são membros daquela igreja onde ele vai pregar. E ele chega lá então na hora, no momento do culto, e ele fala, tem um fulano de tal, assim, assim, assim aqui, e o camarada se levanta emocionado. Olha, você já passou por isso, você tem um familiar assim e tal, e a pessoa vai ficando emocionada. Mas tudo ele olhou lá no perfil dele no Facebook. E de repente ele vira assim, porque Deus manda te dizer. E o camarada se derrete em lágrimas, porque diante dele tem um profeta de mentira. Um mentiroso, filho do diabo, semente, descendência da serpente. Agora, é preciso saber de uma coisa. De Deus não se zomba. Ele é amoroso, misericordioso, longânimo, paciente, mas de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Que bom que aqui no Brasil não acontece isso. Isso acontece só lá fora. Mas a gente já fica sabendo que é possível que isso possa chegar no Brasil. O Brasil gosta de importar umas coisas interessantes. É preciso ter cuidado. No momento que nós nos aproximamos de Deus para levar diante de Deus uma adoração, é em espírito e em verdade. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso quando nós chegarmos em Laodiceia. Mas antes de Laodiceia, vem Tiatira. Nos vemos no próximo vídeo.